Shalom! Hoje mais uma programação, mais uma aula, mais um aprendizado, mais um momento para a construção de saberes. Nós hoje vamos ter um momento, uma oportunidade, uma aula, uma reflexão sobre psicologia e a importância que esta disciplina e que esta, vamos dizer assim, ciência, não é? Esse estudo científico tem para com a vida do ser humano. A psicologia, para iniciarmos a nossa conversa, ela é o estudo científico do comportamento. E com isso ela também vai estudar todos os procedimentos e processos mentais. Tá? A simplicidade dessa definição, quando nós colocamos só como estudo científico do comportamento e dos processos mentais, em alguns aspectos pode até se tornar muito superficial e até enganadora. Mas escondendo os constantes debates sobre o quão amplo é esse escopo da psicologia e o quanto deveria ser, os psicólogos devem limitar-se muitas das vezes ao estudo do comportamento externo e observável. Um outro detalhe também é que é possível estudar o comportamento cientificamente, tá? Dentro de várias abordagens e vários procedimentos teóricos. A maioria dos psicólogos, muitas vezes, trabalham com abordagens e com processos comportamentais de diversos âmbitos, como, por exemplo, os pensamentos, as emoções, as percepções, os processos de raciocínios, as lembranças, as atividades biológicas, que vão mantendo o funcionamento corporal e até, vamos dizer assim, a reflexão do ser humano. Tá? Os psicólogos, muitas das vezes, também tentam descrever, prever e explicar o comportamento e os processos mentais humanos, além de ajudar a mudar e melhorar a vida das pessoas. E no aspecto de muitas das vezes empregar os seus métodos científicos para encontrar as respostas, quais as mais válidas, quais as mais legítimas, quais as mais especificadas para a circunstância, para o momento em que está a pessoa atravessando um trauma interior, eles estão, na verdade, possibilitando uma restauração e uma recuperação do ser. Tá? Então, nós vamos ver que os fundamentos psicológicos do comportamento, eles são, vamos assim, pautados, não é? Pautados dentro de um sentido mais básico do organismo biológico. A neurociência do comportamento, por exemplo, ela é uma sub-área da psicologia que vai examinar principalmente como o cérebro e o sistema nervoso, nesse quesito de construção, eles vão desenvolvendo seus processos biológicos, tá? Determinando como que o comportamento vai se adequando a cada circunstância, a cada situação, a cada momento em que está situado a pessoa, e o comportamento faz parte de todo esse procedimento do cotidiano do ser humano, nas suas ações, reações, nas suas tensões e contrações. Tá? Então os neurocientistas comportamentais, eles precisam e querem muitas vezes saber as mudanças fisiológicas, como ocorrem, como desenvolvem-se, como estão se adequando, como estão se colocando dentro de uma instabilidade e estabilidade do ser humano. Tá? A grande verdade, o grande viés é saber e perceber e aprender e pensar sobre o mundo daquela pessoa, sobre como ela está se interagindo na sua experiencialidade e no seu convívio interpessoal. Muitas das vezes também outros fatores que estão de grande valia, por exemplo, nós podemos até descrever alguns aqui, são a genética comportamental, tá? Que vai estudar a herança de traços, né? Relacionados ao comportamento vindo de uma questão genética, tá? A neurociência comportamental
que vai examinar as bases biológicas do comportamento. Um outro fator também é a psicologia clínica, que vai tratar do estudo, do diagnóstico e também, até porque não colocar aqui, dos transtornos psicológicos, tá? A neuropsicologia clínica, ela, por exemplo, vai unir as áreas da biopsicologia e da psicologia clínica, focando na a relação entre fatores biológicos e os transtornos psicológicos. Um outro fator, a psicologia cognitiva, tá? Que vai centrar no estudo dos processos mentais superiores. Um outro, acrescentarmos, o aconselhamento psicológico. Aborda principalmente os problemas educacionais, sociais e a adaptação profissional. A psicologia intercultural, que vai investigar as semelhanças e as diferenças no funcionamento psicológico nas várias culturas e inclusive até nos grupos étnicos. Tá? Outros fatores eu posso realçar aqui é, por exemplo, a psicologia do desenvolvimento, que vai examinar como as pessoas crescem e como elas mudam a partir do momento da concepção até seu período ou o momento da sua morte. A psicologia educacional, que vai ocupar-se com o ensino e com os processos de aprendizagem, tais como a relação entre a motivação e o desempenho na escola. A psicologia ambiental, considerando a relação entre as pessoas e o ambiente físico. A psicologia evolucionista, que vai considerar como o comportamento é influenciado pela herança genética de nossos antepassados. A psicologia experimental, que vai estudar os processos de servir, perceber, aprender e pensar sobre o mundo. A psicologia forense, que vai trabalhar as questões relacionadas às questões legais da memorização e principalmente da instabilidade e da estabilidade daquele que está como testemunha em um caso de julgamento. A psicologia de saúde, que vai explorar a relação entre fatores psicológicos e as enfermidades físicas e as doenças. A psicologia industrial e organizacional, que vai estar focada com a psicologia do trabalho e com as atividades relacionadas ao trabalho do ser humano. A psicologia da personalidade, que vai trabalhar com questões relacionadas ao comportamento, à personalidade, principalmente, vamos dizer assim, como que as pessoas se interagem, se comunicam, se diferenciam uma das outras. A avaliação de programas que vai centrar uma área da psicologia que vai centrar, por exemplo, em programas de pré-escola como o Heart Start, né? E também outras questões mais eficazes para a concretização de objetivos. A psicologia de mulheres ou das mulheres, que vai abordar as questões de discriminação contra as mulheres e as causas de violência contra as mulheres. A psicologia escolar, que vai ser dedicada ao aconselhamento da criança que tem problema acadêmico ou até emocionais, e isso manifestando na escola e no dia a dia do seu convívio pedagógico. A psicologia social, que é o estudo como os pensamentos, os sentimentos e as ações das pessoas são afetadas umas pelos outros. E a psicologia do esporte, né, que vai aplicar a psicologia à atividade e ao exercício esportivo. Então esses são as diversas, ou essas são as diversas sub-áreas da psicologia que nos trazem aí uma grande importância e divisões e direções e segmentos de atuação do psicólogo e do estudo da psicologia para alcançar a todas as áreas do ser humano. Tá? A psicologia clínica, por exemplo, que vai estudar o diagnóstico, o tratamento dos transtornos psicológicos, nós podemos observar que os psicólogos clínicos eles são treinados para diagnosticar e tratar problemas que variam de crises da vida cotidiana, tais como descontentamento com o rompimento de uma relação, né, é um fator, as condições mais extremas
traumas pessoais e interpessoais adquiridos pela pessoa, tá? Ou até contraídos no seu desenvolvimento genético, tá? Outras questões também que os psicólogos clínicos vão trabalhar são o que com os aconselhamentos que vão muitas das vezes desenvolver e ser aconselhamentos mais abordando os problemas sociais e problemas de adaptação e problemas de convívio e de autovalorização e da centralidade do ser em meio ao ambiente em que está interagindo. Então, aí nós vemos várias pertinências e atividades e atuações da psicologia e do psicólogo e a importância que essa tem e sempre se manifesta na vida do ser humano, no controle do seu comportamento e na atuação da vida do ser a cada dia no seu processo de manifestação e evolução de comportamento, de vivência e de participação pessoal. Então era essa a nossa pequena parcela de contributo hoje no seu canal A Rota da Teologia.